Agora números da economia aqui no Jornal da Manhã, chegando Samidana. Hoje trago uma boa reflexão baseada em um estudo científico. Quase todo mundo que defende o chamado isolamento vertical parte do princípio que é a melhor forma de proteger a economia. Esse grupo argumenta que manter as pessoas em casa com medidas de isolamento vai causar mais danos do que liberar quem trabalha. Seriam os problemas decorrentes do desemprego, como a desnutrição e até a violência. Em resumo, para essas pessoas, o isolamento traz mais prejuízos do que benefícios. Mas isso não é o que diz um estudo sobre como a economia dos Estados Unidos reagiu à gripe espanhola lá atrás, entre janeiro de 1918 e dezembro de 1920. Nesses quase 3 anos, a epidemia matou 50 milhões de pessoas ao todo no mundo, mas deixou algumas lições sobre qual medida de contenção permite um retorno mais rápido da economia e qual acaba atrasando a recuperação da economia. Quando a pandemia chegou nos Estados Unidos, o país se dividiu. Uma parte adotou medidas rígidas de proteção logo de início. Em São Luís, por exemplo, foram proibidas reuniões públicas e as escolas foram fechadas. Além disso, doentes eram isolados e a notificação de casos era obrigatória. Já em outras cidades, como a Filadélfia, optaram por medidas brandas no começo da epidemia, só adotando as medidas mais duras mais tarde. A Filadélfia chegou a realizar um desfile até que atraiu multidões. O estudo compara não só as duas cidades, como outras 40, e nota que as ações preventivas tomadas mais cedo e mais intensamente não pioraram a situação econômica, como já se alertava na época. Muito pelo contrário. Nas cidades em que as medidas foram tomadas antes, 10 dias antes da chegada da epidemia, o emprego industrial cresceu 5% no ano seguinte. E as cidades que mantiveram as medidas de isolamento por mais de 50 dias viram o emprego aumentar até 6,5%. A razão? Nos Estados Unidos, 195 mil empresas morreram. Como a gripe espanhola atingia principalmente pessoas jovens, afetou severamente a força de trabalho no país. Mas não em toda a cidade. As que preveniram os trabalhadores foram menos afetadas e, por isso, a economia se recuperou mais rapidamente. O estudo toma o cuidado de separar os efeitos da epidemia dos efeitos da Primeira Guerra, que estava em curso na época. Também o estudo descarta efeitos anteriores à gripe, como o da cidade já viver um ciclo de crescimento econômico antes. Mesmo assim, o resultado sugere que é importante tomar medidas para preservar a força de trabalho, cuja perda tem um custo mais alto para a economia.